Bom dia, terceira série. Vamos iniciar aqui mais uma aula de filosofia. E na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade à lógica aristotélica, tá certo? A gente vai continuar as nossas explicações a respeito da lógica aristotélica. Como é um conteúdo bem amplo, a gente vai dividir aqui em mais uma ou duas aulas, vai depender aqui do conteúdo, tá certo? E hoje nós vamos estudar aqui a página 8, os objetos de estudo da lógica aristotélica. O Aristóteles ele não considerava a analítica, ou seja, a lógica aristotélica, né, uma ciência, mas um órgão, ou seja, um instrumento científico-filosófico. O seu objetivo, o seu objeto, na verdade, de estudo eram as proposições, ou seja, as frases que expressavam linguisticamente os juízos do pensamento. Em cada um desses juízos, existem, na verdade, dois termos, um sujeito e um predicado. Eram unidos ou separados segundo as relações efetivas entre os seres que eles designavam. Essa união ou separação era expressa pelo verbo ser, chamado de cópula. Ou seja, vamos por partes. As proposições e os juízos do pensamento são, na verdade, a mesma coisa. Os juízos, eles são os produtos da faculdade intelectual de distinguir e avaliar atos de concordar ou discordar, afirmar ou negar. Ou seja, a nossa capacidade intelectual de negar, afirmar, avaliar, de concordar ou discordar. Esses são os nossos juízos do pensamento. Quando ainda está aqui na nossa mente, aí recebe o nome de juízo, mas assim que nós verbalizamos esse juízo, vamos dizer assim, passa a ser chamado de proposições, ou seja, as frases que expressam linguisticamente essas capacidades intelectuais. Então, só para vocês entenderem, proposições e juízo é a mesma coisa. As proposições são, na verdade, esses juízos, vamos dizer assim, verbalizados. E em cada frase, né? Ou seja, em cada proposição, vão existir dois termos: o sujeito e um predicado, que eram unidos ou separados segundo as suas relações efetivas entre os seres que eles designavam. Essa união ou a separação, ela é expressa pelo verbo ser. Dentro da lógica aristotélica, todo e qualquer verbo vai se resumir ao verbo ser. Aí vocês lembram aí das aulas de português, da conjugação do verbo ser, e vocês vão entender, né, que ele pode ser aplicado a inúmeras frases, inúmeras proposições diferentes. Então, o ser, ele vai ser aplicado aí a todo e qualquer verbo. Ele reduz, na verdade, se reduz ao verbo ser, todo e qualquer verbo. E a cópula, ela vai ser essa união ou separação entre os termos. Por exemplo, o exemplo que já tem aí no livro de vocês. A pequena dançarina é uma menina de 14 anos. Dentro da lógica aristotélica, o nome que se dá, na verdade, a essa ação ou acontecimento recebe o nome de termos ou elementos. Então, dentro dessa frase aí, esse exemplo, vão existir dois termos. A pequena dançarina, um termo, uma menina de 14 anos, segundo termo. É uma ação ou um acontecimento. A ação que é uma menina, a pequena dançarina, na verdade, é uma menina de 14 anos. E o verbo ser aí, ligando sempre esses dois termos, esse sujeito e esse predicado. Então, eu coloquei aí o com uma cópula, ou seja, o verbo que une. Aliás, a união desses dois termos, tá certo? Como pode ser também o que separa, como vocês vão ver aqui no segundo exemplo. A pequena dançarina não é uma menina de 10 anos, ou seja, a cópula, na verdade, nesse exemplo, está fazendo aí
o papel de separar esses dois termos e não incluir a pequena dançarina num conjunto das meninas de 10 anos. Nos exemplos que vocês estão vendo aí, na primeira proposição, ou seja, nesse primeiro exemplo, nessa primeira frase, ou um juízo, inclui a pequena dançarina no conjunto formado pelas meninas de 14 anos, ou seja, como está representado aí graficamente abaixo. Então, a menina de 14 anos, aliás, a pequena dançarina está inclusa no conjunto das meninas de 14 anos. Por outro lado, essa segunda proposição, ela exclui a pequena dançarina do conjunto das meninas de 10 anos. Então, como vocês podem ver aí nessa imagem do lado. Então, a cópula tanto serve aí para unir como para separar esses dois termos. Isso em qualquer frase, tá, gente? Sempre vai haver aí o verbo, aliás, sempre vai aparecer, na verdade, existir entre essas proposições o verbo ser, tá certo? Porque todo verbo reduz ao verbo ser. A analítica ou a lógica aristotélica, ela mostrava ainda que duas proposições poderiam ser unidas por um nexo. Ou seja, vocês viram que na primeira frase, a pequena dançarina é uma menina de 14 anos, isso é uma proposição. A pequena dançarina não é uma menina de 10 anos, é uma segunda proposição. E dentro da lógica aristotélica, poderiam existir aí a união de duas proposições que fossem aí unidas a partir de um nexo, de um sentido, resultando em uma terceira extraída desse nexo, ou seja, vão existir uma proposição, a segunda proposição, e a partir da união dessas duas proposições vai aparecer o resultado, que é a terceira proposição resultante aí dessa união, tá certo? Então, as duas proposições iniciais eram chamadas de premissas. Primeira premissa ou premissa maior, segunda premissa ou premissa menor. E a sua resultante era denominada de conclusão. O resultado a partir dessas duas premissas, dessa união dessas duas premissas, era chamado, na verdade, de conclusão. E juntas, elas formavam um silogismo, ou seja, um argumento, um argumento que tivesse, lógico, um nexo, né? Enfim, o termo que na verdade designa um raciocínio ou um argumento formalmente correto, que apresenta, como eu falei, uma lógica. Então, juntas, as duas proposições formariam esse silogismo, ou seja, um raciocínio, um terceiro raciocínio, tá certo? Então, dentro no exemplo que tem aí no livro de vocês também, na página 8, abaixo, é um exemplo clássico de silogismo dedutivo, ou seja, um raciocínio que parte de uma afirmação mais geral para chegar a uma conclusão particular. Não sei se vocês sabem, mas o Aristóteles ele utilizava do método dedutivo, ou seja, que parte de uma explicação geral para se chegar a uma conclusão em particular, de um caso em particular. Então, ele partia de uma visão do macro, uma visão geral, para se chegar a uma conclusão a respeito de um ser, vamos dizer assim, em particular. E nesse exemplo aí, ele foi utilizado, inclusive, pelo próprio filósofo Aristóteles para explicar aí esse silogismo dedutivo. Por exemplo, e também a união aí dessas proposições. Todo homem é mortal. Essa é a premissa maior ou a primeira premissa. Sócrates é homem. Essa é a segunda premissa ou
a premissa menor. Juntas formam aí duas proposições. E a união dessas duas proposições vão formar, logo, Sócrates é mortal, ou seja, a conclusão. Se todo homem é mortal e Sócrates é homem, então o resultado dessas duas premissas, dessas duas proposições, vão ser Sócrates é mortal. Então, essa é a conclusão que se chega a partir dessas duas proposições, ou seja, uma terceira proposição, utilizando aí um silogismo dedutivo, tá certo? Nesse silogismo dedutivo, que é o exemplo que vocês viram aqui sobre o Sócrates, a afirmação da primeira premissa, ou seja, todo homem é mortal, ela é válida para todos os homens, de modo geral. Então, por isso que ele é um silogismo, ou seja, um raciocínio dedutivo, que parte do geral. E dela decorre a conclusão, que é válida para um homem particular, ou seja, logo, Sócrates, ele é mortal. Aqui abaixo, como vocês podem ver, um exemplo aí em gráfico, denominado aí de diagrama de Venn. Eu acredito que seja assim que se fale. Mas para vocês entenderem aí de forma em gráfico, né? Para vocês verem aí esse exemplo do silogismo dedutivo. Então, por exemplo, todo homem ele é mortal. M para significar o mortal, H homem. Ou seja, o conjunto maior é formado pelos homens, aliás, pelos mortais, porque é um conjunto maior, e os homens estão inseridos dentro desse conjunto maior, que são o conjunto dos mortais. No meio aí, o Sócrates, ele é homem, ou seja, o Sócrates está inserido dentro de um conjunto menor, que é o conjunto dos homens, e os homens dentro do conjunto maior, que é o conjunto dos mortais. E o resultado, logo, Sócrates, ele é mortal, ou seja, Sócrates, um homem, está inserido aí dentro do conjunto maior, que é os mortais, tá certo? Então, pessoal, como eu falei para vocês, a gente vai dividir essa aula para que ela não fique muito extensa, porque se eu for colocar todos aqui os conteúdos da lógica aristotélica, vai transformar a aula aqui em 1 hora, então vai ficar muito extensa. Então, para vocês praticarem aqui esse silogismo, os silogismos, eu quero que vocês aí, como atividade para casa, vocês representem esse silogismo aí abaixo, o silogismo a seguir, de acordo com o diagrama de Venn. Ou seja, esse diagramazinho aqui que eu coloquei como exemplo para vocês e que vocês podem encontrar aí no início da página 9, assim como a atividade, tá certo? Então, exemplo, todo brasileiro é educado, logo todo B é. Carla é brasileira, logo C é B. E, como resultado, logo Carla é educada, C é E. Então, vocês vão representar esse silogismo dentro desse diagrama de Venn, tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês me perguntem lá no chat, que eu explico um pouco melhor para vocês a respeito da atividade, tá certo? E também, eu tinha esquecido aqui sobre a atividade da aula passada, tá certo? Na próxima aula, eu vou fazer a correção tanto da atividade da aula passada, que foi a da página 7, como a atividade dessa aula que está na página 9, tá certo? Então, eu ia fazer essa correção, inclusive, mas esqueci, mas na próxima aula a gente faz a correção das duas atividades. Então, pessoal, espero que vocês estejam todos bem, espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não tenham entendido, vocês já sabem, deixem lá no chat as dúvidas de vocês, tá certo? Tenham todos um
Ótimo dia e até a próxima.